Atenção, macacos! Vamos evoluir nesse episódio, porque hoje o Macaco Neutro Podcast recebe Nath Goodayall. Ela é neuropsicóloga, sócia da Clínica Norte e especialista em transtornos mentais e neurodivergências. Vamos bater um papo sobre regulação emocional, neurociência e inclusão. Agradecimento especial do Avesso e Uso Space. Siga, curta e compartilhe. Quer fazer uma parceria com o Macaco Neutro Podcast? Chama no direct. Ative o sininho e não perca nosso conteúdo. Macacos, sejam bem-vindos! Olá, sou Cassius Vomero, dublador do Negan in The Walking Dead e sou host do Macaco Neutro Podcast. E eu sou Nélio Costa, dublador, faço várias pontinhas em vários produtos e produções. E eu também sou um host do Macaco Neutro, apaixonado por dublagem e por todos os assuntos. E hoje a gente tem um assunto extremamente interessante para conversar sobre, para ouvir sobre. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo em estar aqui. E eu espero abraçar esse público aí que eu pouco conheço, então vou acabar conhecendo mais através de vocês e sanar as dúvidas de todo mundo a respeito de saúde mental. Maravilha! Estamos com Nath Goodayall, neuropsicóloga, né, em um currículo bem extenso, acho que também você pode apresentar. E, primeiro de tudo, fazendo o gancho, acho que é muito legal para o nosso público trazer alguém especializado em saúde mental, é um assunto que acho que todas as pessoas, né, precisam e se interessam. Tem bastante coisa legal para a gente ouvir da Nath hoje. Eu fiz a graduação em psicologia, depois eu fiz uma primeira pós-graduação em neuropsicologia, depois eu fiz uma segunda pós-graduação em neurociência. Eu iniciei um mestrado em neurociência, mas acabei interrompendo por conta da minha gestação. E pretendo retomá-lo, e eu fiz alguns cursos de especialização, então eu fiz curso de especialização em psicoterapia breve hospitalar, eu fiz curso de especialização em traumas, eu fiz curso de especialização em comportamento e desenvolvimento humano, e por aí vai. Tem alguns cursinhos no currículo que eu não vou ficar aqui discorrendo de todos, senão fica chato pro pessoal. Mas é isso, hoje eu trabalho com um diagnóstico, eu faço o que a gente chama de avaliação neuropsicológica, então quando o paciente ele tá perdido, ele se identifica com uma série de questões de neurodivergências, ou quando ele tem uma série de sintomas, mas não sabe exatamente o que acontece com ele, ele me procura para fazer um diagnóstico, e depois desse diagnóstico, para aqueles que querem, eu consigo dar um tratamento, um segmento, que a gente chama de reabilitação neuropsicológica. E aí a diferença da psicologia tradicional para a neuropsicologia é que dentro da neuropsicologia a gente trata das questões cognitivas também, além da emoção. Então a gente amplia o cérebro como um todo, a gente consegue olhar para a atenção, para a memória, para a velocidade de raciocínio, flexibilidade de raciocínio, raciocínio lógico, raciocínio verbal, QI e tudo que globalmente a gente chama de inteligência, mas a gente também olha para todos os aspectos emocionais. Então a gente olha para os transtornos mentais, ansiedade, depressão, toque, por exemplo, e todos os transtornos de personalidade. Maravilha. É bem amplo. Por que você escolheu a psicologia? Porque eu queria fazer direito. E aí eu fiquei com medo de não conseguir passar na OAB, achei que ia ser muito difícil o exame da ordem, eu conheci algumas pessoas na época que não conseguiram passar no exame da ordem, e eu gostava do direito por conta dos filmes que a gente assistia, que eram muito presentes na época que eu era ali adolescente. E aí eu comecei a perceber que o que eu gostava mesmo nos filmes era da parte do psicólogo forense. Quando o psicólogo entrava, na minha visão, ele solucionava o caso. Assim. CSI Miami, essas coisas. Porque, na verdade, quando o psicólogo vinha, ele explicava o porquê. E geralmente, quando você está assistindo o filme, é uma indagação que vocês fazem, né? Por quê? Por que uma pessoa chega e mata alguém? Por que uma pessoa mata tantas pessoas? Por que essa pessoa fez isso? E aí, toda aquela investigação que era feita, e aí chegava o psicólogo com as provas e tal, eu falei, nossa, é mágico, sabe? A pessoa vai conseguir olhar para outra pessoa e descrever todo um comportamento baseado na história dela. E aquilo me encantava muito. E aí eu entrei na psicologia para ser uma psicóloga forense, uma psicóloga jurídica. Eu acabei atuando no campo da psicologia jurídica, mas eu atuei na área da família. Eu não gostei. O que acontece hoje... Você queria crime mesmo? Queria, bem difícil, tá bom? É muito pouco, assim, então tem especializações específicas nessa área.
E aí eu acabei entrando pela vara da família, que é o mais tradicional, mas o que acontece na vara da família, pelo menos a minha experiência, né? Desculpa quem trabalha com isso, é guerrinha entre marido e mulher usando o filho como moeda de troca. Aí você acaba ficando naquele meio, assim, sabe? E aí, como você tem que defender uma das partes, como eu não prestei um concurso público para trabalhar no judiciário, e aí o olhar não é tão neutro, né? Você acaba defendendo um lado. Não foi uma experiência muito positiva, assim. Você vê muitos casais que desde o começo estava tudo errado, aí resolveram ter um filho, então é uma bagunça muito grande. E aí eu não gostei, acabei não ficando. E quando eu comecei a pós em neuropsicologia, tinha dentro da Santa Casa um programa para atuar no presídio. E eu me inscrevi, eu queria fazer exatamente isso, ir lá e ver a mente dos criminosos e tudo mais. Mas aí veio a pandemia. Ficou proibido entrar em qualquer tipo de presídio, eu acabei no sorteio caindo no ambulatório da neurocirurgia. E aí os meus 2 estágios foram na neurocirurgia, eu conheci alguns neurocirurgiões que são meus parceiros até hoje, e acabei indo para avaliação neuropsicológica pré e pós-cirúrgica, e foi assim que começou a minha história com a neuropsicologia. Eu caí de paraquedas. É um campo muito restrito, tem uma ausência muito grande de profissionais especializados em fazer avaliação pré e pós-cirúrgica, e eu acabei tendo muita demanda. E os pacientes são muito queridos. Muito, muito, muito. Aí você se apaixona, assim, sabe? Você começa a atuar e você fala, nossa, é muito gostoso isso daqui. E, era sensacional poder fazer parte da equipe, da cirurgia, ver toda a recuperação. E aí foi assim que tudo começou, até que eu comecei a ir nos podcasts e comecei a falar sobre trabalho, e aí começou a vir mais as pessoas para diagnósticos que a gente chama de clínicos, né? Que são os diagnósticos mais corriqueiros, mesmo TDAH, superdotação, o autismo, que são os diagnósticos clínicos e não cirúrgicos, mas eu trabalho na neurocirurgia até hoje. Eu atuo nessa área até o presente momento. Muito bom. E esse volume de diagnósticos, ele vem aumentando, né, há bastante tempo, pelo menos que a gente ouve falar, mas ao mesmo tempo a população é mais ou menos sempre a mesma ao longo do tempo. Por que você acha que houve esse aumento de diagnósticos, de falar sobre conscientização? É algo que talvez antes as pessoas não se atentavam? Tenho certeza absoluta, eu acho A que pandemia, acho que também deu uma a pandemia, ela trouxe para as pessoas a consciência da saúde mental, que até então não se tinha. Até então, eu ainda tinha pacientes que tinham vergonha de falar que faziam terapia. Então, que escondiam que iam no psicólogo, porque ainda tinha todo aquele estigma de que a pessoa que vai na psicologia é louco e tal. Ainda existe isso. Você vê, a gente tá falando de 2020, não faz tanto tempo assim, né? São 5 anos de diferença de lá pra cá. E eu ainda tinha esse tipo de paciente, assim, então o pessoal ainda tinha um pé atrás, tá? E aí a pandemia, ela mostrou para as pessoas a importância da saúde mental, da saúde como um todo, né? Mas a saúde mental, ela ganhou um campo. E aí a gente começou a falar sobre o que começou a acontecer. As pessoas deixaram de sentir vergonha e passaram a buscar ajuda. Então, sempre existiu, né? Sempre teve autistas de nível 1, sempre tiveram pessoas com TDAH, pessoas que, lógico, nós somos seres humanos, somos adaptáveis. A gente se adapta, se de repente tudo acabar e virar tudo floresta, a gente vai aprender a se desenvolver na floresta novamente, né? Vamos sofrer? Vamos ter nossos percalços? Vamos, mas vamos conseguir nos adaptarmos. E é o que essas pessoas fizeram a vida inteira. E aí chegou um momento que elas falaram assim, nossa, eu tenho o direito de cuidar de mim. E aí isso fez com que elas começassem a buscar. E a internet possibilitou isso, né? E hoje a gente tem um outro quadro. Hoje a gente tem pessoas buscando terapia, assim, cuida aí de mim, vê aí se tá tudo bem. Não tenho nada, não tenho, mas vai vendo aí. Eu quero me conhecer, quero saber quem eu sou, quero poder falar da minha semana, quero... Coisa que antigamente, assim, as pessoas vinham pro consultório quando elas estavam muito mal. Já tentaram de tudo, o primeiro recurso era sempre a psiquiatria, o medicamento. E aí só quando o medicamento sozinho não fazia nenhum tipo de efeito ou pouco efeito, é que as pessoas acabavam buscando algum tipo de auxílio e de ajuda. E hoje é ao contrário. Hoje as pessoas buscam a psicoterapia antes do medicamento. Então elas querem tentar melhorar de alguma forma antes de tentar uma medicação, que é um movimento totalmente contrário e que vem única e exclusivamente pelo poder da internet. A gente tem voz, né?
é incrível porque a gente chega na casa das pessoas, né? E a gente nem imagina o quanto que para aquela pessoa que está ouvindo, aquilo faz toda a diferença e criou um movimento da pessoa falar, eu não preciso sofrer sozinho. Eu guardei um corte seu, um shortzinho seu essa semana que você viu pra mim. Engraçado. Não vou lembrar agora, mas eu guardei. Tá vendo? Acabei marcando lá. Chegou uma pergunta aqui da Raquel Sabença. Olha que engraçado, a Raquel mandou. A gente não sabe quem é a Raquel. O que é uma avaliação neuropsicológica? O que os testes medem? São sempre iguais ou existem testes específicos para cada caso? Olha o que a Raquel fez, olha que maravilha. A gente chama de avaliação neuropsicológica. Eu vou fazer uma metáfora aqui, tá bom? Então, é um check-up geral da mente, onde eu vou mensurar as capacidades cognitivas do sujeito, que é tudo aquilo que eu falei anteriormente, atenção, memória, velocidade de raciocínio, flexibilidade de raciocínio e toda a parte emocional. Para isso, nós temos testes que são validados cientificamente. E aí, esses testes, eles são, por exemplo, o teste de QI. O mesmo teste de QI usado no Brasil é usado no Canadá, no Japão, na China, em todos os lugares. O que muda? As tabelas de correção. Por quê? Porque a gente compara a população de acordo com a própria cultura dela, com a idade e com a escolaridade. Então, a gente tem testes que são amplamente usados, os testes de TDAH, os testes de autismo, eles são validados cientificamente usados no mundo inteiro, e a gente tem muitos testes. Então, assim, nossa, a gente tem teste para criancinha de meses, né, geralmente por conta de algum tipo de atraso cognitivo, e a gente tem testes para idosos de idades avançadas. E aí nem todo neuropsicólogo tem um arsenal tão grande de testes. O que a gente acaba fazendo é adquirindo uma bateria, que a gente chama de testes, porque quando a gente faz uma avaliação, a gente sempre faz uma bateria de testes, e a gente tem aqueles testes básicos. Conforme a gente vai evoluindo dentro da carreira, a gente vai adquirindo outros testes. Hoje, eu tenho um arsenal grande de testes, porque eu fui adquirindo ao longo do tempo. E aí eu personalizo parte da avaliação para a necessidade do meu paciente. Então, se eu estou investigando uma superdotação, hoje a gente tem escalas específicas de superdotação que aquele paciente pode responder. A gente tem alguns testes cognitivos um pouco mais aprofundados que aquele paciente pode fazer, que de repente para um paciente que eu estou investigando um TEA, eu não vou utilizar, eu vou utilizar outros tipos de testes que estão mais voltados para isso. Mas Desculpa te cortar. O TEA é um transtorno do espectro autista, tá? Então é o autismo, é o famoso autismo. A gente personaliza parte, mas uma outra parte ela é obrigatória. Então, assim, qualquer paciente que passar por avaliação neuropsicológica vai ter uma medição de QI. Qualquer paciente que passar por avaliação neuropsicológica, ele vai ter uma medição de memória, de atenção. É lógico que os testes que são usados podem ser diferentes por cada profissional, porque, de novo, a gente tem uma ampla gama, e acaba que a gente opta pelos testes que a gente utilizou ali na pós-graduação, que eram os testes que a gente aprendeu, e aí os testes vão evoluindo, eles são sempre renovados a cada 5 anos. Então, ele é bem rigoroso. Então, o controle é bem rígido, é bem rigoroso. Eles renovam todas as tabelas a cada 5 anos. Os testes são... para ter a validade científica, eles precisam passar por muitas aprovações. E para cada pessoa é uma coisa definida, é específico, né? Porque cada corpo é uma coisa, é uma máquina diferente. Parte é definida e parte não é, tá bom? Tá, como regra, né? Porque tem, por exemplo, o teste de QI é obrigatório, o teste de atenção é obrigatório, o teste de memória é obrigatório. Mas, tipo, todo mundo vai fazer exame de sangue, sabe? Uhum. Todo mundo vai medir glicemia. Mesmo todo mundo sendo único, sempre que você vai fazer um check-up, né, você vai fazer seus exames de rotina, você vai olhar sua creatina, você vai olhar as suas hemoglobinas, você vai olhar como que tá a sua insulina, não tem jeito, assim, não tem, então, tipo assim, é a mesma coisa, e aí o que o médico faz? Ele passa aqueles exames que são base, e aí, de repente, você tem queixas específicas, sei lá, queda de cabelo. Aí ele nem sempre faz uma mensuração a respeito de como que tá X item, mas para aquele caso específico, ele vai pedir aquele exame, é igual. Então, tem coisas que são a base que todo mundo vai fazer e coisas que você pode pedir especificamente por conta daquela investigação. Mas tem o básico que todo mundo vai passar igual.
Perfeito. Acho que de maneira geral, o sintoma e a doença é uma coisa e o teste, a avaliação para identificar o sintoma e a doença é outra. Para quem está assistindo, que sintomas ou que indicativos as pessoas deveriam pensar e falar, pô, talvez seria valioso para mim, para melhorar minha qualidade de vida, fazer uma avaliação neuropsicológica? Sempre que você percebe que você tem sofrimento, é o principal ponto de alerta, assim, sabe? Então, não é normal sofrer. Então, sempre que existe um sofrimento envolvido, é importante que você investigue, né? Agora, se você, de repente, é desatento, mas você conseguiu se adaptar, hoje você estuda super bem, pra que você quer saber se você tem ou não um TDAH? Então, assim, a gente considera um transtorno tudo aquilo que diminui a qualidade de vida daquele paciente. Se não está diminuindo sua qualidade de vida, se você vive bem daquela forma, não precisa de uma investigação. Em contrapartida, se você está em sofrimento, né, seja lá pelo motivo que for, aí é importante você investigar para que você não sofra. A gente não precisa viver sofrendo, porque a partir do momento que você sabe, né, de qual tribo você faz parte, a gente consegue fazer uma orientação de tratamento voltada para aquela necessidade específica. Então é muito melhor. Vamos colocar uma dor de estômago. É uma dor de estômago. Mas é horrível, né? Você estudar, trabalhar e treinar com dor de estômago. E aí você vai no médico e descobre que é uma úlcera. É diferente de você tratar uma gastrite, que é diferente de você tratar um câncer de estômago, né? A forma como você vai abordar o tipo, né? O sintoma é o mesmo, é dor. Mas quando você entende a causa, você consegue ir pela raiz daquele problema. É exatamente a mesma coisa com a saúde mental, assim, é muito próximo. Então, quando você descobre o que está causando aquilo, você consegue atacar aquele sofrimento de uma forma mais assertiva. Porque se eu der um tratamento para gastrite para um paciente com tumor, ele não vai responder bem àquele tratamento. E é o que muitas vezes acontece, né? Às vezes as pessoas buscam uma psicoterapia tradicional, não conseguem ter resultado, porque a forma de um neurodivergente pensar é diferente de um neurotípico que a gente fala. Então, quando eu trato um paciente com TDAH, eu preciso entender que ele não se organiza. E aí não adianta eu virar para ele e falar assim, então você vai acordar, vai fazer isso. Para ele não funciona, você precisa adaptar aquela rotina de uma forma funcional para ele. Então, você precisa ter um olhar muito específico, e é para isso que serve o diagnóstico, né? Cada ser é único, cada um tem a sua história, a sua individualidade, isso não vai ser deixado de lado no tratamento, você não vai colocar ninguém em caixinha, porque você vai tratar aquele ser único, mas você vai entender que algumas coisas na forma dele de pensar e funcionar são diferentes dos demais. Maravilha. Perfeito. E você mencionou sobre transtornos e neurodivergência. Qual que seria a principal diferença entre um transtorno e a neurodivergência? A gente chama de neurodivergente as pessoas que pensam de uma forma diferente. Então, a gente está falando de cognição quando a gente fala de neurodivergência. Por isso que a gente está falando de TDAH, a gente está falando de superdotação, a gente está falando de autismo, a gente está falando desse grupo de dislexia, né, que também é transtorno de aprendizagem, e hoje algumas pessoas colocam o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. São pessoas que estão o tempo inteiro desafiando, esse é o ponto. Você colocou a criança jogando as Isso, coisas lá, exatamente. na prateleira. Loucura aquilo, Utilizou né? aquele vídeo, né? Exato. Como o Todd, né? É o Todd, né? Tipo assim, pode ser que não seja, né? De repente é só um menino revoltado, mas eu falei que uma possibilidade seria a gente olhar pra isso. Então seria isso, sabe? Aquela revolta e tal, só que aquela pessoa que tá o tempo inteiro revoltado, o tempo inteiro ela tá discordando. Então é uma forma de... Aí a gente tem causa de base neurológica. A gente fala que são transtornos do neurodesenvolvimento, ou seja, quando aquele cérebro começou a se maturar, ele se maturou de uma forma diferente dos demais e aquela maturação diferente fez com que o funcionamento dele fosse diferente. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente inclui a ansiedade, a gente inclui a depressão, a gente inclui o toque. E aí, quando a gente vai para esse lado, a gente está falando de emoção e não de cognição. E a gente inclui os transtornos de personalidade. Então, borderline, a psicopatia, que todo mundo, o narcisismo, que está tão em alta. Aí a gente está falando de transtornos que se desenvolveram na formação da personalidade desse ser humano. Então, são coisas diferentes. Um a gente fala de emoção e o outro a gente fala de cognição.
Foi bom você ter falado sobre narcisismo. Uma coisa que sempre me coloca em dúvida é o excesso de vaidade hoje, não só por conta das redes sociais, da imagem, mas também do todo, da complexidade da pessoa querer comprar, né? Enfim, ter esse desejo, essa ânsia. Você acha que esse excesso de vaidade gerou uma camada de narcisistas, ou eles já estavam aí e a gente não conseguia enxergar eles? Eu acho de verdade, assim, o número de narcisistas é bem pouco, tá? Quando a gente olha para dados mesmo, assim, os transtornos de personalidade, eles têm um número reduzido quando comparado, por exemplo, com o TDAH. Não são muitas pessoas, mas o ser humano é egóico. O ego, né? E vocês gostam de filme, agora eu vou fazer uma citação de um filme que eu amo, né? O Advogado do Diabo. Ele termina com a frase, vaidade, o meu pecado favorito. O ser humano peca por vaidade. Palpatine é o demônio. É sempre na vaidade que pega, né? Então, assim, essa é a nossa principal falha. E então, o que eu acho? Que a rede social, ela vai mostrar o que já estava ali. Já estava ali. Só que ela coloca um espelho naquilo que já estava ali, né? Assim como quando a gente vê estudo que, por exemplo, homens que tomam testosterona se tornam agressivos, aqueles que já eram agressivos se tornam agressivos, ou seja, a testosterona tem a capacidade de exacerbar uma característica que vezes estava reprimida, mas ela já estava presente. Já existia. E ela só vai lá e faz com que isso se aflore. E a rede social faz exatamente a mesma coisa, né? Porque você posta o que você tem orgulho. O que você quer exibir na sua vitrine? Aquilo do que você se orgulha. Se você tem orgulho da sua profissão, muito provavelmente você vai fazer uma exibição daquela profissão, porque aquilo é algo que te orgulha. Se você tem orgulho da sua família, é isso que você vai exibir. E se você tem orgulho de si, a sua vitrine é você mesmo. Então, o seu exibicionismo vai estar voltado para a sua própria vaidade. E aí, a gente pode falar de outras coisas que vão deixar o público bem chateado, mas assim, qual que é a necessidade por trás de você exibir a si mesmo de tal maneira para que você consiga elogios, né? Muito provavelmente você realmente não acreditar naquilo, né? Mas precisar de uma validação externa. Impressionante. Não, faz muito sentido. E às vezes a pessoa pode tentar buscar essa validação até pelo oposto da vaidade, talvez por um complexo de inferioridade, mas no momento que ela tem ali alguma exposição elogiada, né, ela acaba sentindo mais... E eu acho que esse é o principal perigo da internet, tá? Eu acho que a internet, ela é cruel. Porque ou o público brasileiro, né, talvez, não sei, eu acho que é geral. Eu acho que é geral. Também acho que é mundial, assim. Qual que é o grande perigo da internet? A internet, ela exalta e aplaude os maus comportamentos. Então, assim, se você postar um vídeo falando uma reflexão que você teve importante, algum insight que você teve, esse vídeo vai ter um baixo número de visualizações e pouquíssimos comentários. As pessoas podem até gostar desse vídeo, de repente salvar esse vídeo para assistir, aquilo pode até tocar ela, mas ela não vai ter tanto instinto de ir lá e curtir aquilo e comentar aquilo. Em contrapartida, se você mostrar a bunda, aquilo gera um alcance absurdo. E aí, o que você começa a fazer, né? Dentro da psicologia, principalmente da TCC, que é a linha que eu sigo, tá? Que é terapia cognitivo-comportamental. A gente tem algo que a gente chama de reforço positivo. O que é reforço positivo? É reforçar um comportamento, né? Então, a gente tá lá condicionando um cachorrinho, toda vez que ele dá patinha, você dá o biscoitinho. Ele não tá te dando a patinha porque ele quer, porque ele acha... Ele só quer o biscoito. E a gente faz isso, por que a gente trabalha? Porque você quer o salário. Se você ganhar na loteria, ou sei lá, se a gente perguntar para grande 89% da população, vai falar que não trabalharia caso não precisasse do dinheiro. Ela é o cachorro que quer o biscoitinho. A gente é assim, né? O reforço positivo, ele é exatamente a nossa forma de condicionamento. E a pessoa vê um monte de curtida, o que ela fala? Ah, quer saber? Vou parar de estudar, vou parar de ler, vou parar de falar de livro, vou mostrar a bunda.
Aí você faz uma graça bem idiota, uma pegadinha, uma coisa muito... E isso bomba. E aí as pessoas... É incrível, assim, você começa a postar um monte de coisa, você posta falando de, sei lá, uma reflexão que você fez com o paciente, aí você filma um perfume que você usa, chove de gente perguntando do perfume. Então, assim, a validação... Então, por isso que você tem que ter muito, muito cuidado. Porque se o seu interesse ali dentro é número e os números fazem crescer os olhos, né, bastante, você fala, ai, nossa, tá tendo muito alcance, não sei, quando você vê, você tá mostrando a bunda. Se você deixar esse tipo de reforço te levar, se você não tiver maturidade suficiente para entender que não é isso que você quer, você é mais um ali, e é por isso que tantos se perdem no meio desse caminho. Você vê tanta gente que começou com um conteúdo muito bacana e que começa a migrar para um conteúdo que eles chamam de entretenimento, mas que nada mais é do que baboseira. Mas por quê? Porque o público valida isso. Sim. Né? As pessoas, você posta um meme, o meme alcança milhões. E aí você faz um vídeo super elaborado, com um super pensamento, você se dedica. E é o seu caso. E não gera esse alcance. Eu tive um vídeo bom, eu tive um vídeo de 15 milhões. Caramba. Eu tive uma experiência de viver isso, eu posso dizer que eu vivi isso, assim. É louco demais, é minutos e é sem parar, assim, é sem parar, é sem parar, é sem parar, é sem parar. Você entra e o negócio gira e gira e gira e gira, dá um pouco de medo. A sensação que você tem um pouco te amedronta um pouco, assim. E eu não tinha preparo, porque foi logo no começo, foi um vídeo de TDAH, na época TDAH era um assunto que estava muito em alta. E eu não tinha como responder às pessoas, eu não tinha equipe, eu não tinha ninguém, eu não tinha... Então, assim, eu perdi um monte de oportunidade, porque o meu vídeo viralizou dia 22 de dezembro e eu terminei de responder às pessoas dia 6 de fevereiro. Nossa. Isso aconteceu comigo, mas não foi de milhões, assim, mas foi de uns... Começou a girar o meu YouTube, assim, absurdamente, começou a rodar, e por conta do personagem que eu dublo, e eu fui lá e expus a cara. Eu sou o dublador do fulano de tal, do Negan em The Walking Dead, pronto. Aquilo começou a girar uma loucura também. E para responder essa galera, e eu também não dei conta. A gente não sabe como você responder. Você tá esperando, porque até então você tem, tipo assim, é da noite pro dia. Você dorme de uma forma e você... Até a forma como eu cobrava era diferente. E aí eu comecei a fechar muita coisa e eu não dava conta de trabalhar. Eu fechei um monte de negócio que eu falava, meu Deus, eu vou ter que trabalhar de domingo, não sei o quê. Porque eu acho que as pessoas vieram esperando um valor e era um valor muito baixo. Porque era o que eu tava acostumada a cobrar, né? E aí eu não dei conta. Então foi muito assustador, assim. Vamos lá, Nath, você, logo no começo que a gente estava conversando, você comentou que legal que a internet deu voz para as pessoas. Depois você comentou, né, que você criou um conteúdo que ajudou, cara, milhares de pessoas, que demorou meses para você conseguir responder e ajudar essas pessoas a se sentirem melhor. E ao mesmo tempo, no meio do teu discurso, você falou, a internet também é muito perigosa. Queria ouvir um pouco mais de você. A parte boa da internet, de poder fazer sua voz ser ouvida e ajudar as pessoas, para mim tá bem clara. O que você acha de mais perigoso na internet hoje, que você vê acompanhando, né, atendendo os pacientes, que te preocupa? A comparação. É o principal perigo da internet, tá? Por quê? Porque o ser humano, ele tende a formar a sua identificação por meio da comparação. E aí, por mais que a gente tenha todo um discurso filosófico do não se compare, é natural do ser humano se comparar, né? Como é que você sabe se você é gordo ou magro? Se você é alto ou baixo? Se você é feio ou bonito? Por comparação, né? De repente, aqui você é uma pessoa baixa. Só que você vai para um lugar onde as pessoas têm no máximo 1,60 m, você passa a se sentir alto mesmo tendo exatamente a mesma altura. Então, a gente se compara e essa comparação vai formando a nossa identidade. Qual que é o grande problema da internet? Ela mostra uma verdade que não é real. E as pessoas hoje, elas estão se comparando com uma realidade que na verdade não existe, que é irreal. E então elas ficam buscando cada vez mais e vai além do fator beleza. Porque se fosse só isso, eu acho que isso sempre existiu por meio da novela, das revistas, da Hollywood, enfim, né? Isso sempre teve presente, assim. Mas a internet, ela exacerbou isso, porque ela trouxe o tal do lifestyle.
E aí as pessoas, elas tendem a achar que a vida delas é muito ruim, que a vida delas é uma vida entediante, porque elas se comparam com a blogueira de milhões que tá cada hora viajando para um lugar e fazendo um monte de... consegue tudo de graça. E aí isso começou a gerar nas pessoas um sentimento de frustração. A família de todo mundo é doriana. Né? Ninguém tem problema de relacionamento, todo mundo só de repente se separa. Mas até ontem tava tudo maravilhoso, incrível, perfeito, tava todo mundo viajando, assim. Eu entendo, né? Você não quer expor uma coisa ruim, não sei o quê. Mas a gente compra uma mentira muito grande, inclusive desse lifestyle, e as pessoas estão numa autocobrança, assim, absurda de performance. Então, não basta você ter um trabalho legal, que você gosta do que você faz e que você se mantém com esse dinheiro. Você tem que ser o cara que produz e que não para e que tá sempre tendo uma ideia diferente. Não adianta só você ter uma família, não. Você tem que ter a família que todo dia acorda sorrindo, que todo sábado de manhã tem café da manhã na cama. Começou a gerar uma autocobrança e isso tem influenciado muitos relacionamentos. E relacionamento amoroso influencia todos os campos da nossa vida. Você vai falar de finança, você vai cair em relacionamento amoroso. Você vai falar de relação pai e mãe, você vai cair em relacionamento. Relacionamento amoroso, ele influencia, né, toda a nossa vida. E aí as pessoas começaram a buscar um parceiro, uma parceira muito ideal que não existe. Por quê? Porque a gente vê na internet, é a mulher que faz todo dia o café da manhã, não sei das quantas, não sei o que, o cara que leva a viajar, que compra não sei o que, e agora tá rolando assim, teve todo um movimento da internet contra a mulher, por conta dos Red Pills e tudo isso, não sei se vocês acompanharam isso aí e tal, mas era um tipo de pergunta, né? E agora tem um movimento contra o Red Pill de próprios homens, de, coisas que eu faço pela minha mulher, não sei o quê. Porque minha mulher me mostrou um batom, então como ela só me mostrou, eu já fui lá e já comprei 10 pra ela, junto com flores, junto com chocolate. Cara, o que isso gera? Gera nas pessoas uma sensação de que, pros homens, né? Nossa, eu não sou um bom marido, eu não sou... E pras mulheres, tipo, eu não tenho marido bom? Já que esse cara faz isso todo dia, esse cara, ou ele é pra fazer o vídeo? Né? É muito, só que as pessoas compram isso como verdade, e eu acho que o grande problema da população em geral, já que a gente tá falando que é geral, não é um problema do brasileiro especificamente, é não conseguir, porque assim, vocês trabalham com isso, o cérebro não sabe a diferença entre verdade e mentira. Se você tá, né, assistindo um filme de terror, você sente medo, mas em nenhum momento alguém te falou que aquilo era real. Pode até ter um baseado em fatos reais, mas a base pode ser até uma lenda urbana, né? Não necessariamente aquilo é. Mas você sente medo como se fosse real. Você tem medo de tomar água depois, você tem medo de... Você tá assistindo um drama, você chora, você vive aquela emoção, porque pro seu cérebro aquilo é real. Você tá assistindo um vídeo de um cara que compra 10 batons e coloca flores, você enxerga aquilo como uma realidade. E aí a consciência, ela vem depois, é tipo não pense no Fusca Azul, você já pensou, depois você nega. Mas o pensamento já tá lá. A gente associa desejo à visão. Por isso que tem muito vídeo que você não precisa falar, é só você mostrar um produto. E dependendo da forma como você mostra aquele produto, é suficiente para gerar um desejo no cérebro. Tudo aquilo que você vê, você deseja. Você não deseja o que você não vê. Então, você acaba vendo, tem todo o estímulo, né? Ele tem um estímulo sensorial, ele tem um estímulo visual, estímulo auditivo, e pro seu cérebro aquilo é verdade. E aí, o que você começa a olhar pra sua casa e fala, tô casado com um cara há 10 anos que faz, sei lá, 5 que não me compra um batom. Ele não presta. Então, isso está prejudicando muito, muito, muito os relacionamentos. Tanto que hoje você vê casamentos dificilmente passam de 5 anos. Você sabe que eu passei, eu sou da década de 60, nasci em 66, e eu ainda peguei os anos dourados brasileiros, né? Porque meio que a gente copia os Estados Unidos em tudo há muitos anos, né? Há décadas. E é engraçado que isso teve uma influência muito grande naquela época. Eu ainda peguei esse resto, né? Ainda beirando a década de 70, e eu vi a sofrência dos pais daquela época, principalmente meu pai, que tinha que manter esse visual dourado, né, no Brasil.
né? Então eram revistas, eram filmes, era a maneira da pessoa sentar e fumar, o homem principalmente, a mulher toda dondoca, dona de casa, aqueles carrões. Então tinha também, a gente só muda de geração, né? A gente só muda de década, mas a impressão que dá é que a gente vem copiando esses estigmas, né? De um modo geral, são estereótipos, né? Que vão perpetuando há décadas e vão se repetindo de formas diferenciadas, não saberia dizer isso, mas é engraçado como a internet é um pouco a cópia daquela época, né? E você hoje tem essa coisa, inclusive eu ia deixar um pouco mais para frente, sobre a rejeição. É uma doença hoje? As pessoas estão sofrendo virtualmente de uma doença chamada rejeição na internet. Quer dizer, se não tem aquele tanto de like, ela tem uma doença. O que a gente tem hoje de dado científico, tá? Não é especificamente sobre rejeição, apesar de falar sobre também. A gente tem um fenômeno que fala sobre o medo que as pessoas têm. Então, hoje a gente não chama de transtorno, mas mais de um sintoma que as pessoas têm de não estarem a par. Então, hoje existe um sofrimento e as pessoas relatam esse sofrimento de uma dificuldade de estar off. Então, é como se assim, se eu tirar esse domingo para estar com a minha família e eu não estiver por dentro do que está acontecendo, gera um certo nível de ansiedade de, vai acontecer alguma coisa que eu não tô acompanhando. E se acontecer alguma, o que fulano tá fazendo que eu não tô vendo? E então, assim, existe uma ansiedade de não saber o que está acontecendo. As pessoas relatam esse tipo de sentimento. Então, esse tipo de sintoma a gente já tem. Que tem, de certa forma, um vínculo com a rejeição no sentido de, se eu não estou no meio, eu estou rejeitado, né? Eu não faço parte. Mas a rejeição em si, ela é uma característica que a gente carrega, o medo de ser rejeitado, da nossa evolução. Então, o que acontece, né? O nosso cérebro, ele tem exatamente as mesmas funções que ele tinha quando nós éramos caçadores-coletores. Ali na época das cavernas. Então, apesar da nossa sociedade ter evoluído da forma como ela evoluiu, nós temos um cérebro primitivo vivendo numa sociedade evoluída. Tipo aquele filme dos cara que vive na floresta e de repente chega na cidade. Isso aí é o nosso cérebro, tá? Tentando sobreviver. E aí, quando a gente pensa no funcionamento daquele cérebro, era muito importante ser aceito. Porque ser aceito estava vinculado ao fato de sobreviver. E o chipzinho que a gente traz no nosso nascimento é a nossa sobrevivência. Sobreviver é muito importante para nós. Isso é um comportamento. Então, a gente aumenta a nossa chance de sobrevivência. Por quê? Porque a gente está em grupo, em bando. Então, ser aceito está lá no nosso chipzinho interno de que se eu for rejeitado, eu não sobrevivo. As pessoas precisam me aceitar. Então, a aceitação, ela é inata ao ser humano. A gente quer a aceitação. A gente quer ser amado, a gente quer ser benquisto, né? Lógico que ao longo da nossa história e das nossas experiências, hoje ninguém tá na floresta. Se o fulaninho, o Pedro, não gostar de você, paciência, azar do Pedro. Sua vida continua igualzinho, você não vai passar fome, né? O bando não vai te rejeitar porque o Pedro, ou mesmo que o bando te rejeite, você não vai passar fome. Mas o chip ainda é aquele. Então a gente precisa, na verdade, fazer todo um movimento que ele é antinatural para que a gente consiga bloquear, hackear a nossa mente para tirar aquilo que naturalmente veio com a gente. E a aceitação tem a ver com isso, por isso que a gente sofre tanto com rejeição. E todo mundo tem, tá? A não ser pessoas narcisistas, que nunca acham que são rejeitadas, e a gente tá falando de e os psicopatas. Porque a gente tá falando de funcionamentos cerebrais na parte emocional, no sistema límbico diferente. Cara, realmente a pessoa narcisista e psicopata, ela não enxerga a possibilidade dela estar sendo rejeitada, dela estar errada. Não é que ela recusa isso, ela não consegue enxergar. O narcisismo, né, e todo psicopata é um narcisista, todo psicopata é um narcisista, mas não todo narcisista é um psicopata. Bom deixar bem claro isso, porque senão as pessoas, minha mãe é narcisista, é psicopata, não é, tá? Tipo, é narcisismo, mas psicopatia tem narcisismo associado. Ele é bom demais para ser igual. Por exemplo, quando a gente fala do sentimento da inveja, tá? Algo que é muito curioso, todo mundo sente inveja. Mas a gente sente inveja
de um grupo que faz parte do nosso grupo. Você não tem inveja da Xuxa, porque ela tá muito longe de você. Então, quando você vê os negócios da Xuxa, você fala, mas é a Xuxa. Tipo, é um negócio que tá longe. Assim como você não tem inveja de um morador de rua. Por quê? Porque ele tá muito distante da sua realidade. Você tem inveja do quê? Do teu primo, do vizinho, do cara que trabalha com você na mesma empresa, das pessoas que estão ali dentro daquele mesmo grupo. Um narcisista, pra ele é a Xuxa, entendeu? Então, ele não se compara com isso aqui. Isso aqui, pra ele, é a ralé. E ninguém é. Ele é a Xuxa. Então, ele não consegue ter esse diferencial. Ele é demais. Ele tá muito aquém. E a questão da empatia? Não tem. Não tem. Não tem nenhum. Não tem, e hoje a gente tem estudo, né, principalmente na psicopatia, a gente vê que tem alteração no córtex pré-frontal, né, a maioria dos psicopatas tem alteração em córtex pré-frontal, inclusive tem um caso muito famoso da neuropsicologia, o mais famoso de todos, é o caso de um trabalhador que trabalhava em mina, e ele, uma barra de ferro atravessou o crânio dele. Né? É bem famoso esse caso, talvez vocês já tenham até ouvido falar assim. E aí ele... Foto, né, do crânio, né? Do crânio. Esse crânio hoje ele tá numa exposição, tem um museu específico que eles deixaram o crânio com a barra e tal, né? Tiraram a barra, óbvio, porque era poder... Só que ele não sofreu nenhum tipo de alteração. Ele levantou, caminhou, foi até o hospital, eles retiraram a barra. E o que aconteceu? Ele alterou a personalidade. Então, ele era um homem super comprometido, super responsável, ele largou a família, ele começou a beber, ele começou a ir pra prostituição, assim, né, ir pra casa de prostituição, pra sair com mulheres prostitutas. Ele começou a ter alteração de comportamento completamente. A família não conseguiu ficar com ele, no fim ele acabou se apresentando em circo, porque ele perdeu o emprego e ele era visto como uma figura bizarra da sociedade e ganhava dinheiro assim para poder ir beber e sair com prostituta. E um homem que era tido como uma referência dentro da comunidade, assim. Então, ele teve toda uma alteração comportamental porque ele teve uma alteração no córtex pré-frontal. E é a mesma coisa que acontece com essas pessoas. Então, elas têm uma dificuldade mesmo, assim, é uma forma diferente, né? Não conheço o estudo de narcisismo com relação a córtex pré-frontal, mas eu acredito de verdade que se for investigar a fundo o cérebro, a gente vai ver algum tipo de alteração. Não tem como, né? E essas exposições, por exemplo, mesmo que não sejam fisiológicas, como a gente estava falando, né, das comparações da internet e outras coisas, né, outras exposições online, elas poderiam causar alguma alteração física no cérebro? Tudo que a gente faz, o nosso cérebro, ele tem o que a gente chama de neuroplasticidade, tá? O que isso significa? Por que a gente usa esse termo? Porque quando a gente aquece um plástico, aquele plástico se torna moldável, tá? Então eu vou fazer uma metáfora aqui como a musculatura. Se eu treinar muito o meu bíceps, eu vou conseguir ter o que a gente chama de um processo de hipertrofia muscular, ou seja, eu vou deixar o meu bíceps mais rígido, ele vai ter uma formação, enfim, eu vou deixar ele num aspecto que esteticamente é bem visto. Se eu treinar a minha memória, eu também vou usar dessa maleabilidade do meu cérebro para ampliar o meu hipocampo, que é uma região. Então, a gente consegue ver um antes e depois através de neuroimagens de pessoas que fizeram treinamento de memória e que ampliaram isso. Então, a gente faz alterações no ambiente e a gente altera o cérebro. A gente sabe que pessoas que são poliglotas, elas têm regiões mais amplas do cérebro do que pessoas que são monoglotas, que falam um único idioma. Então, sim, as alterações elas vão acontecendo, mas geralmente elas são mais alterações sinápticas. Existe essa alteração, às vezes, de um crescimento ou de uma atrofia de determinada região, mas o que mais acontece é que os nossos neurônios, eles têm os dendritos, que são aqueles dedinhos, assim, né, aquelas garrinhas, e esses dendritos, eles se comunicam um com o outro através do que da eletricidade, esse campo de eletricidade é o que vai gerar os neurotransmissores. Então, os neurotransmissores vão ser um produto dessa eletricidade. Quando esses neurônios, eles não estão bem encaixadinhos aqui, né, quando essa eletricidade não está passando tão bem, a gente tem ali alguns transtornos. E
Quando a gente tá bem agarradinho, quando esses dentinhos, eles começam a um conversar com o outro, né, de uma forma, enfim, mais definidinha, a gente consegue ter um funcionamento melhor, digamos assim, tá? De uma forma bem leiga, desculpa quem é da área e tá me assistindo aí, mas eu tô ensinando para público leigo aqui. Então, a maioria das coisas que a gente faz quando a gente tem bons hábitos, tipo leitura, estudar, treinar, é que a gente faz esses dendritos darem, um encostar a mãozinha no outro. A gente dá mais as mãozinhas, assim. E o que a gente faz através da atividade física é criar novos neurônios. Então, eu crio uma nova célula, o neurônio é uma célula, um tipo de célula diferente, mas eu crio um novo neurônio. Quando a gente é pequenininho, logo que a gente nasce, então se a gente pegar minha bebezinha, que tem 5 meses, o cérebro dela é todo molinho. Por quê? Porque tudo ela tá aprendendo, ela tá absorvendo absolutamente tudo. Então ela olha, ela explora, ela tá naquela fase de que tudo é um aprendizado. Se eu usar isso a favor dela, então, sei lá, eu começar a colocar musiquinha em inglês para ela escutar, eu começar a estimular essa cognição dela, ela vai ter mais conversinha entre os neurônios dela. Contrapartida, se eu deixar esse bebezinho trancado num quarto escuro, tentando fazer ele dormir o dia inteiro, o que vai acontecer? Ele provavelmente não consiga nem estimular a visão, porque ele está no escuro. Então, esse cérebro, ele vai se adaptar ao meio, por isso que o meio é tão importante. Aquilo que a gente faz vai refletir no nosso interno e vice-versa, né? Internamente a gente reflete no externo e o externo reflete no nosso interno. Então, é uma via de duas mãos. Por isso que é importante a gente cuidar do que a gente pensa e cuidar do que a gente assiste. É importante a gente cuidar do que a gente come, do que a gente põe pra dentro, mas é importante a gente cuidar de onde a gente come também, né? Não adianta você comer num local que é uma pura bagunça. Então, a gente tem que cuidar de tudo, assim, do dentro e do fora, porque os dois estão ali se comunicando e interagindo entre si. Perfeito. E tem algum hábito, assim, que você acha que de todos os possíveis ele é mais perigoso, arriscado e que pode causar danos? Ah, com certeza drogas, né? Quando a gente fala de drogas, no geral, né, tanto as lícitas quanto as ilícitas, é lógico que as ilícitas são piores, né, mas é o pior dos hábitos que a gente pode ter é o uso de droga, né? Por mais que as pessoas falem sobre comida e tudo mais, né, a droga ela causa muito dano no nosso cérebro, né? A comida hoje se tornou um vício também, esse tipo de comida hiperindustrializada que a gente tem é perigosa também, mas não se compara ao que uma cocaína consegue fazer no organismo de uma pessoa em pouco tempo, né? Não se compara a uma heroína, não se compara, e hoje, sei lá, a gente tem drogas até que eu nem sei o nome, né? São muitas e muito fácil acesso a elas, né? E isso mexe com toda a bioquímica do nosso cérebro, mexe com o nosso comportamento, mexe com absolutamente tudo, com o nosso humor e assim vai, né? E ainda destrói as relações. Então, a droga é o pior de todos, né? A coisa que, se você puder mais evitar na sua vida, é nem tenha contato porque é bom. Vicia porque é bom, né? Então, assim, melhor não experimentar porque você nunca vai sentir falta de alguma coisa que você não conhece. Muito raramente você vai, nossa, que vontade que eu tô hoje de fumar um cigarro se você nunca fumou. A gente pode entrar na pornografia? Podemos. É uma questão de saúde mental hoje, tá? Não vejo ninguém falando sobre isso, mas isso é uma questão que a internet trouxe para nós, e que todo mundo fala do tal do jogo do tigrinho, mas ninguém tá falando sobre a pornografia, e saiu uma pesquisa recente mostrando que um único site de pornografia, que não é o maior de todos, tá? Um único site, ele teve mais visitas em um ano do que o YouTube, a Netflix e o X, o antigo Twitter, juntos. Meu Deus. Caramba. E quando a gente fala em pornografia, o fácil acesso, né? Qual que é o pior problema e a maior chance de você se viciar em alguma coisa? O acesso fácil. Por que não é legal a gente liberar as drogas? Porque quando a gente deixa a droga de fácil acesso, o número de viciados aumenta significativamente. Você conhece com certeza pessoas que são alcoólatras, mas é mais difícil de você conhecer um viciado em cocaína, certo ou errado? Certo. Você conhece um fumante, mas talvez você não conheça tão facilmente uma pessoa que
é viciada em, sei lá, MD, eu nem sei se vicia esse negócio, mas é mais difícil. Por quê? Porque o acesso é mais restrito. Sempre que a gente quer tirar um hábito ruim, a gente precisa restringir o acesso a ele. O que o celular fez, né? Principalmente o celular, o tablet, ele trouxe a pornografia para perto e tornou ela acessível. O conteúdo que é feito ali, ele é feito para gerar uma dopamina muito rápida no cérebro, né? Assim como a própria rede social, assim como o tabagismo, assim como o álcool e tudo. Ele gera um excesso de dopamina, né? Então ele traz bastante prazer para o cérebro de uma forma muito rápida. E o nosso cérebro, por ele ser primitivo, ele é viciado em prazeres rápidos. Toda vez que ele pode ter um comportamento que gera para ele muito prazer com baixo custo calórico, ele se vicia. Porque se a gente for pensar evolutivamente, isso era muito importante, porque a gente precisava muito poupar energia. A gente não sabia a que momento ia chegar um leão e a gente ia ter que sair correndo, a gente não sabia a que momento que, sei lá, alguém ia atacar a nossa tribo e a gente ia ter que lutar. Então, o que um ser humano mais fazia naquela época? Poupava energia. É os caras sentados ali olhando pro nada, né? Tanto que você assiste esses reality show das pessoas na selva, é isso aí, é um cara lá na árvore, ele não fala, nossa, hoje eu vou construir uma barraca, eu vou trocar a cortina, não. Ele fica ali, sentadão. Então, o nosso cérebro foi desenvolvido para poupar energia, só que ele gosta de ter prazer. E aí, toda vez que ele vê um prazer rápido, com gasto calórico baixo, a chance de vício é muito alta, né? Você não precisa... É diferente do exercício físico. O exercício físico gera dopamina, mas ele dá trabalho. Uhum. E a pornografia não, ela gera uma dopamina rápida com trabalho com custo baixo. E a gente tem os hormônios associados, né? Então a gente já tem hormônios, principalmente na adolescência, que são vinculados com a questão da procriação mesmo. É natural nosso de querer procurar isso. Então a gente já tem um comportamento inato de querer se reproduzir, né, para passar o nosso DNA para frente. Então a gente tem esse mecanismo. E aí você associa as duas coisas. Você associa um cérebro que gosta de prazer rápido e você associa um comportamento inato do ser humano de querer se reproduzir. Ou seja, a gente coloca as duas coisas ali. Qual que é o grande perigo, né? Primeiro, porque o vício é rápido, é difícil de você se desapegar, porque ele tem fácil acesso, ele tá na palma da sua mão, você pode olhar a hora que você quiser. E ele é muito menos custoso do que uma relação real. Porque numa relação real, para que você chegue ao ápice do prazer, você tem todo um gasto energético, você tem um gasto emocional, porque muitas vezes tem toda uma conquista envolvida. E mesmo quando você tem um relacionamento de bastante tempo, geralmente não é assim, também envolve uma conquista até que você chegue. E dessa forma não, é muito rápido. Então o que isso faz? Faz com que a maioria das pessoas opte em obter prazer dessa forma. Por quê? Porque ela é mais rápida, ela sacia igual, o cérebro não sabe a diferença entre verdade e mentira, então para ele tá fazendo aquilo, né? Ele não precisa do ato físico em si, ele tem uma sensação de prazer associada. E a gente tem um monte de problema de relacionamento, nunca se teve tanto problema de relacionamento como se tem hoje. Uhum. Quantas pessoas vocês conhecem que são casadas há 20 anos? Eu não conheço mais ninguém, de verdade. Olha lá. São pouquíssimos. E antigamente não tinha, sempre teve casa de prostituição, verdade, sempre teve, mas de novo, difícil acesso, né? A gente corria o risco de alguém te ver, né? Exato, sei lá, de repente alguém podia saber, tinha toda a questão da moral envolvida, então assim, tudo que restringia, né, hoje em dia... Além de tudo, a internet, ela naturalizou o comportamento pornográfico, né? Assim, então, hoje tem muita menina criadora de conteúdo que vai em podcast e fala, ai, não sei o que e tal, e virou bonito, né? É legal, é cool, é jovem. O que mais me preocupa de verdade, assim, são as pessoas inocentes que olham pra isso e entram nesse mundo achando que vão tirar vantagem. Essa é a minha maior preocupação. Das meninas que veem isso, tipo da menininha que tá ali morando no interior, lá do Nordeste, alguma cidade do Nordeste, aí vê uma
criadora de conteúdo falando que ganha 80 mil por mês e tudo que a menina mais quer é sair de onde ela mora e ela acha que se ela colocar as fotinhos dela ali numa rede específica, porque a pornografia tá legalizada, né? Na internet é legal. Não tem nada, né? Assim, pelo contrário, qualquer um pode entrar, pode acessar, tá ali, tá pra todo mundo ver, ninguém tem vergonha de criar esse tipo de conteúdo, porque é um tipo de conteúdo que as pessoas adoram assistir, né? E virou a coisa mais linda do mundo, né? Você entra, os comentários são maravilhosos, ninguém, né, assim, naturalizou. Então, a partir do momento que você naturaliza uma coisa, é o segundo fator maior de risco para vício. Você achar que é normal. Né? Quando você acha que é normal, todo mundo faz. Ah, todo mundo usa droga. Mas não é todo mundo, é o seu grupo de pessoas que usa droga. Quando você sai daquele grupo, você vai para um grupo maior, você vai ver que não, né? A maioria das pessoas não usam droga, a maioria das pessoas não fumam, a maioria das pessoas não bebe. É o teu grupo de pessoas que faz isso, mas aquilo se torna normal, porque pro seu grupo é normal. E aí a internet é um ambiente muito grande, cheio de influência, onde é normal, todo mundo consome esse tipo de conteúdo, todo mundo tem... Ah, eu tenho um caso na família de uma pessoa que se divorciou porque descobriu que a esposa de anos tinha uma conta no OnlyFans. Nossa. E nunca nem desconfiava. E aí tem os dois lados da coisa, né? Como é que descobriu? Pois é, como é que chegou aí? De alguma forma... Não, mas Engraçado. mas Esse pezinho pra dar que um eu voto de conheço, né? confiança, alguém pode ter falado, assim. Mas aí também, né? Tipo assim, o cara tem uma amiga, é Tava isso, mantendo né? a casa, era ela, né? Tá. Ah, não, nesse caso especificamente não. Mas você vê, é impressionante, né? Você fala assim, cara, tá do meu lado. E antigamente não, né? Antigamente qual que era a chance de uma pessoa comum, né? Assim, se expor, né? Tipo assim, era um ramo, né? Assim, a atriz pornô era um negócio, sei lá, bem restrito, né? Era uma coisa, né? Assim, era um nicho específico, ele sempre existiu, ele sempre foi forte no mercado, mas ele nunca esteve tão forte como tá hoje. E o mais importante de tudo é, de novo, não é real. E aí é de novo as pessoas entrando num tipo de relação e num tipo de... que não é real, porque aquilo também é feito, totalmente estudado para que te manipule. Assim como qualquer tipo de enredo, né? Lógico, se você quer manter a pessoa assistindo seu filme, você quer manter a pessoa assistindo seu vídeo, você quer manter a pessoa assistindo seu podcast, a gente pensou nos cortes que ia até aqui, ninguém chegou aqui e falou, vamos sentar e vamos falar qualquer baboseira. Você quer audiência, né? Aquela audiência, aquela atenção para você é importante. Para eles também é. Então, eles fazem a coisa de um jeito que vai te prender do início ao fim, porque, sei lá, acho que quanto mais tempo você passar assistindo, mais ganha. Eu não sei direito como é que funciona assim, né? Antigamente era comprava fita, né? Hoje em dia eu nem sei como é que eles ganham dinheiro, mas eu acho que é dos anúncios ali, né? Na minha época era da revista ainda. Bom ponto. Você falou bastante também sobre essa questão de isso é real ou isso não é real. E mais a gente está vendo um mundo do metaverso, o mundo da realidade virtual, o mundo da pessoa talvez criar um laço de relacionamento ali com uma IA, uma personagem que não existe. Dentro da psicologia, né? Como que estão sendo as conversas sobre essa virtualização da felicidade, a virtualização da realização, que as pessoas vivem só dentro de um quarto e ali elas estão felizes, ou pelo menos pensam que estão felizes, né? Tem uma pesquisa recente falando exclusivamente sobre o ChatGPT. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou trazer esse dado aqui. O maior uso do ChatGPT é para conversa particular, é um uso terapêutico. Ele é o maior uso de todos do ChatGPT. Ele não foi criado para isso, tá? Mas hoje ele tem sido utilizado, a maioria das pessoas que utilizam o ChatGPT para obter algum tipo de conselho pessoal, fazer algum tipo de terapia com o ChatGPT. E aí o que acontece, né? O que os dados mostram? Que depois ele é muito hábil, né? Assim, é legal de usar o ChatGPT. Tem até um filme com Joaquim Fênix. Não... Ela. não assisti. Não assisti. Não vou falar algo que eu não vi, senão vai... tem que assistir. Vale a pena porque tem muito isso que você está falando. Mas os usuários, eles relatam depois uma ansiedade ou depressão maior. Porque o que acontece, né? De novo,
é tudo feito de uma forma para te prender ali. Quanto mais tempo você passa ali, quanto mais pergunta você faz, é assim que vem o faturamento, tipo, a chance de você comprar o pago, é assim, né? Assim que quanto mais tempo você passar utilizando, mais dinheiro aquela empresa passa a ganhar. Ele sempre vai tentar validar o que você fala, pode perceber, ele é um puxa-saco seu. Uhum. Assim, tanto que se você for grosseiro com ele, você virar e falar assim, que lixo isso daqui que você escreveu, não sei o que, ele fala assim, calma, eu vou adaptar de um jeito que você goste, não sei o que. Então, o que ele tá buscando o tempo todo? A sua validação. Então, ele vai sempre te aconselhar de forma que você esteja correto. Ele nunca vai virar pra você e falar assim, olha, é o seguinte, você tem que olhar pra sua responsabilidade, né? Vai dar certo. O Freud tem uma frase muito famosa que ele diz assim, olha pra sua responsabilidade na desordem da qual se queixa. A psicoterapia é isso, né? Fazer você se autorresponsabilizar. Tá bom, sua mãe é o demônio, e o que a gente faz a partir de agora? Porque ela vai continuar sendo demônio, o que você vai fazer com isso? Né? Já entendi. O ChatGPT vai falar, sua mãe é o demônio mesmo, sinto muito, não sei. Então, as pessoas tendem a relatar uma piora dos sintomas depois do uso. Isso é pesquisa, tá? Eu acredito, agora eu vou ampliar isso como se fosse... Eu acredito que o relacionamento virtual seja exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que quando você começar a, sei lá, se envolver com uma blogueira que, na verdade, é uma realidade aumentada e não sei o que, e ela vai te responder e não sei o que, eu acho que, de início, ela vai suprir uma necessidade sua, seja ela qual for, mas que depois a sensação que você tem de vazio é maior. De verdade, assim, posso ser uma otimista, tá? Eu acredito que nada vai nunca substituir as relações humanas e eu acho que mais do que isso, assim, eu acho que no futuro o grande diferencial das empresas vai ser ter humanos trabalhando. E que as pessoas vão começar a dar preferência pra isso. Eu não sei vocês, eu detesto ser atendida por IA. Se tem Deus te ouça, né? Deus te ouça muito. Se tem um negócio que eu não gosto, tipo assim, se eu pudesse escolher um banco em que eu falo direto com uma pessoa que me atende, ou com aqueles, eu sou a fulana do banco X, eu não suporto aquilo. Tipo assim, você fica 3 horas naquele negócio, o bagulho não entende o que você quer, aí você tem que falar 800, cartão. Você disse cartão? Né? Vai, né? Assim, nossa, perde maior tempo, aí não sei o que, pra te mandar pra atendente. Não era melhor mandar pra atendente? Assim, se tiver um banco que só tem gente trabalhando, é lá que eu vou fazer minha conta. E eu acho que muitas pessoas vão começar a pensar assim, de verdade, assim. Eu acho que é um jeito de baratear, de você reduzir custos. Eu entendo que a maioria vai optar por isso, mas eu acho que vai ser um grande diferencial no futuro, assim. Porque nada substitui. É muito mais gostoso. O que você prefere? Chamar alguém no WhatsApp, ser um ser humano que tá falando com você ou um bot? E eu não gosto. Eu acho que vai chegar um momento que vai juntar alguma coisa. Eu só não sei exatamente como vai ser isso. A gente já passou dentro da dublagem por alguns momentos de transformação tecnológica, né? Técnica. Hoje mais tecnológica do que antes. E toda vez que a gente passava por esse processo, eu passei por 4, a gente achava que a gente ia morrer, né? E agora a gente está chegando à beira de um novo caos para passar de novo por agora pela IA. Vamos ver se a gente consegue trazer ela para perto. Não vai ter como, né? A gente já tem visto aí na internet um monte de coisa. Não tem problema nenhum usar ChatGPT. Não dá pra lutar contra. Só usa a ferramenta a seu favor, né? Pede dica, tipo, como que eu posso fazer pra aumentar minha memória? Ele vai trazer uns negócios legais, mas não fica pedindo validação, porque a partir do momento que você for buscar validação, é isso que ele vai te dar, né? Pede estratégia. Se você souber usar a ferramenta a seu favor, você consegue extrair dela. Sim. Doutora, quantos tipos de transtornos que existem? Vou dividir em 3 grupos, tá? A gente tem os transtornos cognitivos, a gente tem os transtornos de personalidade e os transtornos emocionais, que a gente chama de transtornos mentais. Então, vamos dividir nesses 3 grupos. São esses os 3 que... E aí, dentro desses, a gente tem os subtipos, que aí tem um monte, né? Se a gente for falar todos, assim, a gente vai citar o CID inteiro, DSM-4 inteiro, e aí vocês vão achar bem chato e cansativo. Mas a gente tem esses 3 grandes blocos.
de Mas transtorno. em volumes diagnósticos, quais são os mais comuns? É porque aí eu vou acabar falando de mim. Não tem jeito, né? Eu vou falar da minha experiência clínica. Eu teria que a gente teria que buscar dado mesmo, assim. A gente sabe que cerca de 20% da população, né? Estima-se que 20% da população seja neurodivergente, mas dentro desses dados, eles estão contando todos os transtornos mentais, os cognitivos e os emocionais. É gente pra caramba, né? É quase que a metade das pessoas. Mas aí, de novo, englobando tudo, transtorno de personalidade, transtorno de humor, todo tipo de transtorno mental, assim. Eles estão chamando tudo isso de neurodivergência. Mas na minha realidade, o que mais vai ter vai ser o TDAH, vai ser porque é o grupo com quem eu converso, assim, né? Então, para mim, o que vem mesmo é demência, por conta das cirurgias. Eu atendo bastante tumor, tem bastante cerebral. E aí vem toda a parte dessas neurodivergências, o autismo, o TDAH, a superdotação, a dislexia, são os que vêm para mim, assim. Aí eu vou acabar falando mais da minha realidade, que não é a realidade como um todo, sabe? E o que mais impactam emocionalmente? Eu acho que os de personalidade são os mais complicados, assim, porque quando a gente fala dos outros transtornos emocionais, por exemplo, assim, toque você consegue resolver, né? Tem cura, a ansiedade tem cura, a depressão tem cura. Tudo bem que tem transtornos resistentes, tem pessoas que têm uma depressão por muito tempo e tal, mas tem cura, né? Agora, os transtornos de personalidade, eles são muito complexos porque é um funcionamento diferente que fala da sua personalidade, porque, tudo bem, o TDAH não tem cura, mas você consegue aumentar a qualidade de vida desse paciente. Hoje você tem medicamento que atende, né, o paciente, muitas vezes bem e tal. Agora, os transtornos de personalidade, é complicado você falar, toma remédio pro resto da sua vida, e a sua personalidade, ela funciona de um jeito diferente, assim. Eu tive uma explicação sobre o transtorno de personalidade que foi a melhor explicação que eu já ouvi, vou dar ela para vocês entenderem, assim, ó. Vamos supor que aqui a gente tem o que a gente chama hoje de neurotípico, tá? Que são as pessoas, entre muitas aspas, consideradas normais. Uhum. Aqui a gente tem o que são os psicóticos, tá? As psicoses. As psicoses são as pessoas que são, entre muitas aspas, loucas, ou seja, aquelas pessoas que têm uma cisão com a realidade, os famosos esquizofrênicos. O transtorno de personalidade é isso aqui, ó. Você não é totalmente um e não é totalmente o outro. Então, horas você vive dentro da realidade e horas você tem cisão com a realidade com consciência. Porque o que acontece com esse grupo de pessoas? A esquizofrenia, quando bem tratada, você nem sabe que o paciente é esquizofrênico. Ele trabalha, ele casa, se ele não estiver em surto, nossa, a qualidade de vida dele é boa. Ele só precisa tratar, ele precisa tomar o antipsicótico e ok. O paciente com transtorno de personalidade, horas ele tá na realidade e horas ele tá fora dessa realidade. Então, é mais complexo, o tratamento é mais complexo, tanto que eu não atendo, assim, eu até faço diagnóstico, eu tenho habilidade de diagnóstico, mas eu não mantenho esse paciente em tratamento por conta de que é um tratamento específico. A forma como você lida com um paciente que tem cisão com a realidade é diferente de como você lida com uma pessoa que não tem esse tipo. Então, para mim, o que mais gera sofrimento e pela minha experiência clínica, acho que o borderline é o que as pessoas mais sofrem. Porque o narcisista não tem consciência, a psicopata nunca vai buscar terapia, assim como o narcisista. Você nunca vai atender uma pessoa narcisista porque ela não precisa de nada, né? E o borderline é assim, é o que mais sofre, sabe? É um sofrimento constante e tudo é muito pesado, assim, sabe? A sensação. Borderline é esse que você falou que tem. Todos os transtornos de personalidade fazem isso, tá? Eles estão aqui, porque se você for ver o narcisista, ele não tem cisão com a realidade, ele não é o máximo, mas na cabeça dele ele é. E aí, horas ele tá, tipo, vivendo, ele vive no mundo real dentro de um mundo irreal, não é exatamente isso, assim? E o borderline é um transtorno de personalidade
que a doutora Ana Beatriz, ela chamou de pessoas que amam demais. Então, pensa numa pessoa que vive tudo com muita intensidade. É você viver todas as coisas de uma forma muito intensa. E a intensidade, então, assim, a emoção, ela é muito exacerbada. Então, se você tá feliz, você tá muito feliz. Você tá eufórico, você tá maníaco. E se você tá triste, você tá depressivo, você tá no chão. Se você tem raiva, você tem raiva, sabe, assim... E eu acho que todo tipo de desregulação emocional que mais gera sofrimento, pode ver que geralmente os nossos maiores arrependimentos estão vinculados com uma desregulação emocional que a gente teve. É muito ruim quando você olha pra trás e você pensa assim, eu poderia ter agido de uma determinada forma que eu não fui capaz. Agora imagina você diariamente fazendo isso e convivendo com isso, assim. Muito complexo. É muito difícil. Essa coisa do borderline, existe alguma coisa relacionada a... Tem o bipolar no meio ou eu tô sendo louco de dizer Não, isso? eles têm bastante questão de bipolaridade. alteração de humor. A bipolaridade, né, é um transtorno, a gente chama de um transtorno afetivo bipolar. Por quê? Porque ele é um transtorno de humor. Então, ele entra lá naquela classificação dos transtornos mentais que não é transtorno de personalidade, não é uma má formação da personalidade. É um transtorno mental, assim como uma ansiedade, assim como uma depressão, é um transtorno, né, mental. E ele tá caracterizado pela alteração de humor. Então, qual que é a principal característica da bipolaridade? Você ter alteração de humor. Tem pacientes que ciclam de, sei lá, meses, às vezes pacientes anos, às vezes a pessoa fica anos em uma hipomania, depois ela entra numa depressão, e tem pacientes que ciclam no mesmo dia. Eles conseguem no mesmo dia entrar numa mania e terminar o dia depressivos. Então, lógico, isso é muito mais raro, é muito mais difícil, mas às vezes acontece. E essa ciclagem, ela varia, mas ela tem a ver com essa oscilação de humor que também é intensa. Então, quando eu tô feliz, eu tô muito feliz, então eu posso estar numa fase de hipomania ou de mania, que é mais ainda, e uma depressão é uma depressão mesmo profunda. E o borderline, ele tem isso com excesso de emoção, com uma questão da rejeição muito absurda. Então, eu faço qualquer coisa pra você me aceitar. O bipolar não faz qualquer coisa pra ser aceito. O borderline faz. Mas tem uns detalhes assim que você pega, não? Acaba pegando, né? Num diagnóstico, né? Assim, é que hoje a gente tem teste, né? Hoje a gente tem... hoje o arsenal é gigantesco, os estudos são enormes. Hoje sim, existe psicólogo especializado, porque eu acho que tem que ser, sabe? Pra esse tipo de caso, assim, se você não pegar um profissional que conversa nessa língua, nessa linha, vai ter pouco resultado, né? Não adianta, é a mesma coisa, assim, não adianta você querer tratar um esquizofrênico em surto, no que você tá vendo não existe. O cara vai falar, mas eu tô vendo, pra mim existe, não muda nada, você sai de lá numa discussão que você não chegou a lugar nenhum. Ou você entra, igual trabalhar com criança, né? Quando você trabalha com criança e ela virar e falar assim, eu tô vendo o Hulk, não sei falar, onde é que ele tá, não é? Você entra no mundo da criança, porque senão você fica assim, o Hulk não existe. Você quer. Papai Noel, não sei o que, Papai Noel não existe. Você não, primeiro ela vai te odiar, depois você não tem a confiança dela, você não trabalha nada. A gente conheceu o Papai Noel, foi no macaco. Papai Noel. A gente entrevistou o Papai Noel. E o duende número 1. Eu também achava que não existia, mas ele existe. Mas ele existe. Então, tá vendo? E aí, você tem que entrar nesse mundo, tipo assim, e é a mesma coisa com o borderline, assim, sabe? É diferente a forma de atender, sabe? Então, sim, hoje tem tratamento, mas eu acho que são as pessoas que mais sofrem no mundo, assim. É o mais difícil de todos, é o que mais gera sofrimento. E na literatura fala alguma coisa sobre a causa, assim, talvez durante a gestação, alguma condição que possa ter afetado isso? É algo congênito? É algo do ambiente Tá, sempre que a gente fala de transtorno de personalidade, a gente tá falando da formação da personalidade, tá? Isso é amplo, porque a nossa personalidade, ela não nasce, né? É lógico que quando a gente fala de personalidade, a gente carrega traços da nossa hereditariedade, então 50% da nossa personalidade, ela vem biologicamente, então vem ali da nossa ancestralidade, e os outros 50% eles vão se formando através da nossa história de vida.
E aí, o que vai acontecer aqui? Vai ter, sempre que a gente fala de um transtorno, a gente está falando de algo que é biopsicossocial. Então, ela vai ter um fator biológico. Então, lógico que essa pessoa vai carregar um pouco de genética, né? Mas não significa que eu não tenha essa genética e talvez eu só não tenha, o meu ambiente não favoreceu o aparecimento, mas essa pessoa, ela carrega uma carguinha genética ali que é, né, dentro desses 50%, vamos colocar aqui hipoteticamente 20, 10, sei lá. E aí, aquele ambiente, geralmente o borderline especificamente, ele está vinculado com traumas profundos na infância, abuso, violência doméstica, abandono, tem muito assim, são geralmente traumas muito significativos vividos durante a infância. E a nossa personalidade, ela vai terminar de se formar quando a gente, né, tá ali na fase de adulto jovem. Ela vai se consolidando, até que ela vai terminar de se formar, né? Demora um tempo. Então, essas experiências que a gente vai carregando, né? Então, assim, se você chegar para uma criança pequena e você começar, você é burra, você é burra, você é burra, você é burra, você é burra. Provavelmente, se nada mais acontecer, ela vai crescer um adulto que se sente incapaz. Por mais que cognitivamente ela não tenha nenhum tipo de... Mas ela vai ser uma criança que erra muito. Ela vai ser uma criança que vai ter dificuldade de aprendizagem. Ela vai ser uma criança que vai ter... Por quê? Porque a gente está formando um senso de identidade. E aí, quando você sofre traumas profundos, a forma como o cérebro reage a isso, muitas vezes, principalmente os traumas que são mais doloridos, eles fazem com que a gente tenha um mecanismo, não é todo mundo que vive isso, mas de desassociação. Vocês já ouviram falar sobre isso? Uhum. Você se desassocia. Então, o que acontece geralmente com uma pessoa que sofreu um sequestro, um estupro, sei lá, viu um assassinato? Ela não consegue se colocar em primeiro lugar na cena, ela se vê como observador. Ela se desassocia daquilo, porque se ela se colocar, é um jeito de sobreviver. Quando você se desassocia de alguma coisa, o que você faz? Cisão com a realidade. Né? Tem gente que tem esse sintoma de desassociação, inclusive tem pessoas que se desassociam e passam tempos desassociadas e precisam de tratamento para voltar e não sei o quê. E quando você conversa com essas pessoas, elas falam assim, eu sei que eu tô pegando a xícara, mas eu não consigo sentir que eu tô pegando a xícara. Eu vejo eu pegando a xícara. Nossa. É muito louco. É muito louco, assim, e o trauma profundo, ele gera muito isso, assim, essa desassociação. Então, você vai conversar com a pessoa sobre aquilo, pode ver, geralmente a pessoa fala assim, eu tava no carro, daí a gente tava ouvindo tal música, daí eu acordei no hospital. Apaga a memória, né? E se a pessoa lembra dito, mas a memória tá ali. Ela nunca é apagada, a pessoa vivenciou aquilo tá guardado de algum jeito, aquilo tá aí, né? Você só não quer entrar em contato com aquilo porque você não tem força suficiente para entrar em contato com aquilo. Quando você se desassocia, a pessoa vai narrar uma história em terceira pessoa, não é como se fosse ela. Você faz cisão com a realidade, e aí, o que a gente fala de transtorno de personalidade? Cisão com a realidade, faz todo sentido, né? Você começa a fazer cisão com a realidade quando você tá ali na formação da sua personalidade, é um jeito de você sobreviver. Então, por isso que eu acho que o mais legal de tudo da gente falar de saúde mental, e sei lá, se eu pudesse ter um único objetivo na vida, eu gostaria que fosse esse, assim, se eu pudesse deixar algum legado, sejamos mais empáticos. Sabe por quê? O próprio narcisista é uma forma de sobrevivência. Eu precisei fazer uma cisão com a realidade para sobreviver a alguma coisa que era extremamente abusiva para mim. E aí eu precisei achar que eu sou melhor para que eu pudesse sobreviver. É só uma forma do cérebro de tentar sobreviver. O Sapolsky é um neurocientista, ele é considerado hoje, talvez, na minha opinião, né? Ele é o maior neurocientista vivo da atualidade, né? E ele tem 2 livros muito famosos, na verdade ele tem 3 best-sellers, mas ele tem um livro que chama Comporte-se, que é um livro sensacional, inclusive eu e a Karina, a Karina é minha sócia, tá? A gente fez capítulo por capítulo do Comporte-se. É isso? É isso. A gente fez capítulo por capítulo do Comporte-se explicando, mas nada mais é o Comporte-se do que a ideia de que nós não temos livre-arbítrio. E é muito difícil tratar desse assunto do livre-arbítrio, porque a primeira coisa é que você vai pegar no campo religioso.
ele não tá falando sobre religião, ele não tá falando sobre o livre-arbítrio de pegar ou não a xícara. Ele está falando de tudo que antecede a criação de quem nós somos. Você tem... ele começa a palestra dele falando que se você vota na esquerda ou na direita, já está pré-determinado antes do seu nascimento. E você acha que você tem algum tipo de influência sobre isso, quando na verdade você não tem. Porque o seu ambiente vai formar em quem você vai votar antes mesmo que você perceba. A chance de uma pessoa que nasceu no Rio Grande do Sul torcer para o Bahia é muito pequena. Pode acontecer. Provavelmente porque existiu alguma coisa que influenciou. Era uma criança que via muito o jogo do Bahia, ou sei lá, tinha um influencer na internet que torcia pro Bahia, e aí por influência daquele influencer... Mas naturalmente, ou ela é gremista, ou ela é internacional. Uhum. Né? Quem nasce em São Paulo é corintiano, é palmeirense, ou é São Paulino. E aí, quiçá, um santista a gente encontra por aí. Mas não passa muito disso. O meu filho é santista. Tá vendo? Tem santista. Santista. Tem um santista. Falando 50% disso. Mas Santos é em São Paulo, né? Uma cidade litorânea do estado de São Paulo. Afetou bastante. E é isso. E aí, assim, aí você vê as pessoas brigando por conta de futebol. Por quê? Porque quando uma pessoa briga por conta de futebol, ela tá dizendo assim, a minha capacidade de escolher time é superior à sua. Por isso que eu vou te bulinar. Porque tem a ver com o quê? Com eu, com o ego. Só que mal sabe ela que ela nem escolheu aquele time. Aquilo ali já estava pré-determinado. Ela já ia ser gremista ou Inter. Ela já ia ser corintiana, palmeirense ou São Paulina. Ela nem escolha teve. E é a mesma coisa quando a gente fala dessas pessoas. A forma que elas tiveram de sobreviver e de continuar existindo foi fazer cisão com a realidade. Talvez essa cisão não agrade todo mundo. Mas quando a gente olha de uma outra forma, eu acho que a gente consegue enxergar diferente que a nossa forma de acolher a outra. Uhum. Né? Quando a gente olha, sabia que 90% dos fumantes não tiveram amamentação? Você mamou? Não lembro. Talvez, muito provavelmente não. E aí, se você, não sei se sua mãe, né, ainda é viva, ou se falou disso pra você e tal, aí você vê que existe uma necessidade fisiológica que gerou uma compulsão. E aí, o que acontece quando uma pessoa adquire um câncer por meio de um vício, né? A maioria das pessoas tende a julgar essa pessoa, né? Mas também era fumante, bem feito, né? Não quis parar de fumar, não sei o que, não sei o que. E a gente vai falar de algo que tá muito mais lá atrás, de uma raiz. Então, assim, talvez o fato de você ser fumante já estava pré-determinado antes mesmo de você colocar o primeiro cigarro na boca. É disso que ele fala. Mas disso, né, tipo assim, das oportunidades que você teve, da educação que você recebeu, você quer comparar e dizer que existe meritocracia? Não existe. É lógico que a gente não pode dizer que mudaram meio, que a gente, estamos de mãos atadas, não tem livre-arbítrio, eu não vou poder fazer nada da minha vida, então eu vou ficar aqui parado esperando a morte chegar. Não é isso. A gente pode mudar o ambiente, existe psicoterapia, existe autoconhecimento, existe estudo, não sei o quê. Mas não dá pra gente falar que as oportunidades são iguais, elas não são. Não. Elas não são. É óbvio que uma pessoa mais bonita cresce mais na internet. Uhum. Doutora, antes da gente caminhar para o cinema, finalmente, a gente tem que falar sobre superdotação. Tá bom. Nós temos aqui nesse ambiente dois superdotados. Não, eu não. É. Faltou o João hoje aqui, meu filho. Tem a Raquelzinha que tá ali. Não sei. Mas ela é. Ela é. Ela é. Ele também. É. Vamos falar sobre superdotação. Superdotação não é um transtorno, tá? É uma condição. Por quê? Porque quando a gente fala de um transtorno, geralmente a gente está falando de algum tipo de déficit, de mau funcionamento. E quando a gente fala da superdotação, a gente está falando do contrário, a gente está falando de um funcionamento muito bom. Então, é de um maquinário que funciona de uma forma
acima do esperado. Então, a gente está falando de pessoas que têm uma capacidade de aprendizagem muito ampliada, de pessoas que gastam menos energia para conseguir aprender as coisas, de pessoas que conseguem fazer links entre assuntos que são diversos de uma forma sensacional e com maestria. A Raquel deu um exemplo aí de um colega de vocês que conseguiu trazer para o discurso dele desde a Segunda Guerra Mundial o uso de sapato para falar, defender Revolução Industrial, né? a questão da dublagem, ou seja, a pessoa consegue fazer link entre diversos assuntos assim, porque é a forma como ela conecta as coisas. Então ela tem uma criatividade muito grande, o que traz para ela uma capacidade muito grande de solução de problemas. E solução de problemas diversos, desde os problemas do dia a dia até montar um quebra-cabeça de 500 peças. Ela vai ter uma forma de conseguir solucionar aquilo de maneira mais rápida e mais eficiente. Mas como tudo, nem tudo são flores, como todas as coisas na vida tem o lado A e o lado B, qual que é a parte ruim? Excesso de emoção. Então, o superdotado, ele tem geralmente uma dificuldade sensorial. Então, eles relatam dificuldade com barulho, hipersensibilidade auditiva, muitas vezes questão do tato, uma hipersensibilidade na pele, da roupa incomodada, costura da meia, de tudo isso, assim, ser mais difícil, mais custoso, como se as coisas, né, tudo me aperta, tudo como se, sabe quando a gente queima a pele de sol e a pele fica sensível? É como se essa pele, ela fosse um pouco mais sensível, muitos relatam isso, e uma intensidade de emoção. Então, as pessoas superdotadas, elas vivem as intenções de uma forma um pouco mais intensas, e elas têm um senso de justiça muito grande. Então, são sempre aquelas pessoas que são líderes de causas, que abraçam os menos favorecidos, que é o cara que vai lá deitar no meio da Avenida Paulista e carne humana, sabe, para defender os animais. Então, são sempre essas pessoas que têm esse senso de justiça e isso gera nelas um sofrimento muito grande. Então, quando a gente fala de superdotação, está associado com a superdotação uma depressão existencial. Ela é uma depressão constante, não é aquela pessoa que está deprimida, que está angustiada, mas é como se ela não se sentisse parte do mundo, porque a forma como ela pensa é diferente das outras pessoas, então ela tem dificuldade de encontrar pares, ela tem dificuldade de encontrar os seus iguais, e essa pessoa, ela tem dificuldade de conseguir aceitar o mundo como ele é. Você ouviu, Raquel? Impressionante. O mundo não faz sentido e menos sentido ainda a forma como as pessoas agem com as outras pessoas. E aí aquela pessoa que tá o tempo inteiro, ela é combativa, sabe? Porque ela odeia injustiça. Eu odeio injustiça. E sofro demais. Falar, tá vendo? E não me adapto ao meio há muito tempo. Tá vendo? Por isso que eu te falei que pode ser que você tenha um traço. Não. Se você acha que seu filho pode ser um traço. Ele eu acredito que sim. O mundo inteiro vai te ouvir. Você já falou sobre empatia, mas eu gostaria que você falasse. Por 1 minuto. Qual a mensagem que você deixaria? O mundo todo. Uhum. Eu vou dar uma de Jesus Cristo aqui, tá? Não faça pro outro o que você não gostaria que fizessem pra você. Pensa sempre nisso, assim, sempre que você for fazer alguma coisa, pensa em se colocar no lugar daquela pessoa, se você gostaria que aquilo fosse feito pra você. Eu acho que se a gente usar essa regrinha básica, a gente vai até acabar com os empregos, não precisa de advogado, não precisa de polícia, algumas coisas vão ser eliminadas e não precisa de síndico do prédio, né? Várias coisas a gente vai conseguir abstrair da nossa sociedade e viver muito melhor, assim. Então, acho que o grande recado é esse, assim, essa é a grande missão da minha vida, né? Que as pessoas comecem a olhar umas para as outras com amor. Acho que quando a gente coloca o amor acima dos outros sentimentos, o amor cura tudo. É o amor que cura tudo. Nada é mais importante, mais poderoso do que o amor. É isso que muda tudo. E amor é amor, não é só amor romântico, é amar o próximo, amor sabe? é verdadeiro, né? Então é isso. Nós temos um presentinho
Antes de mais nada. E é um presentinho do Avesso, que é uma moda inclusiva. Pô, que sensacional! Eu não sei o tamanho, mas tá aí. Ai, sim, incrível! É uma camisa do coração raro deles. Ai, que legal! Tá. Quer que eu tire as? Isso é uma fabricante de camisetas, né? Feita por uma mãe de criança Autista. atípica. Oh, que legal! Ele sempre acompanha o nosso trabalho. Eu vou usar e vou postar. Sim. Amei! Depois a gente passa para ela Oh, Então o tema encaixou perfeito. perfeitamente. perfeito! Muito obrigado. Nós temos alguns agradecimentos ao Mitsubukai, Residência Walkers, Dubla Mídia Brasil, Vozes Extraordinárias e obrigado do Avesso por esse presente maravilhoso aqui Obrigada. da doutora Nath Gudaiol. As suas redes sociais, por favor. É Nago Daiol, Instagram e TikTok, e o meu YouTube é Nathalie Gudaiol. Aí, gente, copiem meu nome porque meu pai caprichou. Nathali, ele fez a grafia exatamente como Gudaiol é com Y. É, Gudayol. Eu tenho um nome e um sobrenome francês e nenhum francês na minha família. Nossa, Ah, é porque minha família é espanhola, né? Da parte paterna. E o casamento entre espanhóis e franceses é muito comum. Então, acredito que alguém lá atrás casou com um francês, trouxe o sobrenome. E na Espanha é muito comum o nome Nathalie por conta da... Ai, gente, como que chama? Fronteira com a França. E Nathalie é um nome francês que a grafia é Nathalie. E aí meu pai quis que fosse exatamente como se escreve. Só que ninguém sabe falar meu nome. Todo mundo me chama de Natiele, de Nathalie, de Nathalie, mas ninguém me chama de Nathalie. A primeira coisa que eu falei pra Raquel é a Nathalie que vai vir hoje. Ninguém me chama. Impressionante. E as pessoas falam assim, como é seu nome? É Nathalie ou Nathalie? Eu falo Nathalie. Aí elas falam, então, Natiele. Aí você fala, meu, não, tipo, por que você perguntou? Então, por isso que eu falo, me chama de Nath. sim. E Natália, óbvio. E tem gente Esse é que o me chama clássico. muito de Magali também. Nossa, Magali? É por causa de Nathalie e É, Magali. pelo menos rima, né? Você entendeu? Sim, mas uma das outras vantagens da internet é essa, né? Você não precisa necessariamente memorizar o nome, a gente vai deixar aqui na descrição todos os links da rede, né, da Nathalie, porque fica muito mais fácil. E a gente convida vocês, se vocês se identificaram com algumas das coisas que ela, dos sintomas, das questões aqui que ela trouxe, estudem mais sobre o assunto, porque é isso, às vezes a gente tem alguma coisa que poderia nos dar mais qualidade de vida e a gente nem sabe que aquilo existe. É o caso clássico, né? Você não tem óculos, você enxerga embaçado, você vai vivendo. Quando você conhece o tratamento, quando você se cuida, você vai ter uma qualidade de vida muito maior. E você também mencionou que, além, claro, de todo o conteúdo, educação, amor e empatia que você leva, tem o trabalho de neuropsicologia, que você também pode fazer avaliação, terapia. Sim. Comenta um pouco mais da sua clínica também para o pessoal que está em casa Gente, eu tenho uma conhecer. clínica, então hoje... Junto com a Karina. Sim, a Karina é minha sócia. E a gente tem uma clínica de psicologia. Por quê? Porque a gente começou a ter uma demanda grande de pacientes e aí a gente não dava conta, porque, né, o horário é limitado, enfim, por mais que você trabalhe, chega uma hora que você tem a sua agenda cheia e não tem como encaixar paciente ali. E aí a gente começou a buscar alguns profissionais e treinar esses profissionais. Por quê? Porque a gente não queria encaminhar os pacientes para alguém que a gente não soubesse que teria uma qualidade tão boa quanto a nossa de atendimento. Então, a gente criou um curso, uma metodologia, a gente treinou esses profissionais e hoje os profissionais são bem pouquinhos profissionais, porque a gente escolhe a dedo mesmo, não é uma clínica gigante com 600, a gente nem quer que seja. Uhum. A nossa ideia é isso aqui, porque as nossas profissionais a gente tem troca toda semana, a gente supervisiona caso, então, assim, são pessoas que a gente confia de olho fechado, a gente não tem desistência de paciente, por exemplo, sabe? Legal. Por conta de, não gostei de profissional, assim, isso tende a não acontecer. É lógico que eventualmente vai acontecer, é impossível, né, agradar a todos, mas assim, é muito baixo porque a gente preza muito pela qualidade mesmo. Então, é uma clínica na qual vocês podem confiar, assim, de olhos fechados. Maravilha. E, inclusive, hoje eu vi aleatoriamente que é Dia Internacional do Cérebro. Ah, que legal! Do nada eu vi essa informação, falei, olha só que Viu só? providencial, né? Perfeito! Então, a gente, óbvio, né, não tá indo pro ar agora, mas no dia que você assistir, saiba que essa gravação foi no Dia Internacional do Cérebro, então cuide do seu, cuide da sua saúde mental, acompanhe aí
a Nathalie nas redes também, né? No Instagram, no YouTube. É isso aí. Obrigado, doutora. Papo Muito obrigado, prazer ter te recebido aqui. prazer Tudo bem. maravilhoso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.